Pessoal, hoje a gente vai aprender a como fazer uma automação web usando o Selenium, que a gente usa para fazer as automações aí na web, onde a gente quer preencher formulários, quer fazer o que a gente chama de web scrape, né, que é a raspagem de dados. E hoje a gente vai ver como preencher formulários. A ideia que a gente vai usar aqui, você vai poder usar para muitas outras coisas. Se você quiser fazer uma automação para emitir nota fiscal para você, uma automação para logar no Facebook, ou fazer qualquer outra coisa que seja é, preencher alguma coisa na web. Seja para você vir e tentar entrar aqui no YouTube, qualquer coisa que seja, você vai usar esses mesmos conceitos, né? E assim, o que a gente vai ver aqui vai ser basicamente os mesmos códigos, né, para preencher, mas isso é só uma introdução para a gente ver como funciona o Selenium. Depois a gente pode ir vendo como a gente pode fazer outras coisas usando ele. Então a ideia vai ser o seguinte: a gente precisa preencher, né? Vamos supor que eu preciso sempre fazer um cadastro. Então eu tenho que fazer o login primeiro, @gmail. Aqui a gente não está fazendo nenhuma validação nem nada, mas ele precisa preencher o vinicius@gmail.com que eu coloquei aqui. Eu vou colocar uma senha e quando aperta entrar, ele vai aqui, ó, faça o seu cadastro. Quando eu faço o cadastro, preencho os campos, ele vai vir e vai cadastrar. E aí ele baixa um dados.txt, que eu coloquei isso aqui só para a gente conseguir ver melhor, né, alguma coisa acontecendo, mas vamos supor que no seu sistema, quando cadastrasse, aí ia lá, cadastrava no banco de dados, ele listava, ou qualquer outra coisa. Mas aqui eu só fiz ele baixar com as informações, ou seja, o meu nome, a cidade, o estado, né, estado de São Paulo, e Brasil aqui, o que é o país. Então, né, vamos supor que poderia ser um outro cadastro enorme também, você só tem as informações e precisa que isso seja cadastrado, né? Então, a ideia que a gente vai usar é o seguinte: eu fiz esse HTML CSS aqui bem simples, só para a gente ver como que funciona, e depois eu posso deixar aqui disponível também um link no Drive para vocês baixarem esse código pronto aqui já, né? Eu coloquei já o script aqui só para fazer esse download. Fiz um HTML padrão das duas telas, né, de login e do de cadastrar, e tem um estilo aqui de CSS aqui bem simples também, só para ficar mais apresentável. Mas o foco vai ser no app.py aqui que a gente vai usar o Python. Antes de a gente começar, o que a gente precisa fazer? A gente precisa instalar dois pacotes do Python. E você precisa entrar no seu terminal, né, seja do VS Code ou seja tanto o prompt, né, que você pode digitar aqui cmd, e você vai navegando aqui nas pastas. Por exemplo, eu estou no desktop. Aí eu entrei aqui na desktop, ó, que minha tá dentro de automação. Então eu vou lá cd automação, automação Python. Então já estou aqui, ó. Se eu listar, você vai ver que eu tenho aqui o app.py, o index, login e o style, que é aqui, ó. Então você pode entrar por aqui também, mas como eu estou aqui, ele já facilita. Então, o primeiro pacote que a gente precisa instalar é o pip install o Selenium, que é onde a gente vai rodar a nossa automação, né? Então, se dá um pip install Selenium e ele vai baixar aqui, né, o pacote no seu, o meu já está instalado. E o outro pacote vai ser o pip install WebDrive. Sempre quando a gente vai instalar um pacote no Python, a gente sempre coloca pip install e o nome do pacote. Então, pip install WebDrive, if, né, tem que ser o traço, manager, que vai ser o que? Vai ser, além de a gente instalar, né, ele já mostrou aqui que eu já tenho instalado, mas você vai dar pip install WebDrive manager. Isso aqui vai fazer com que a gente consiga gerenciar o nosso sistema que a gente vai usar com Selenium. Então a gente vai conseguir gerenciar isso aí e fazer ele conseguir rodar na web. Ele basicamente vai servir para a gente criar o nosso navegador, né? Que a gente vai usar o Chrome no caso. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é importar. Sempre quando a gente instala um pacote, depois a gente importa ele para a gente poder usar. Então vai ser Selenium, ou seja, do pacote Selenium, eu quero importar aqui. Não preciso importar o pacote inteiro. Eu quero importar só o WebDriver. E aí eles já se comunicam o WebDriver com o Selenium. Então, por isso que a gente instala os dois pacotes também. Então eu coloco do pacote Selenium, eu quero importar só o WebDriver. E aqui eu vou colocar do pacote que a gente instalou do WebDrive Manager, que aqui sim ele é o hífen, né? Mas na hora de instalar, que aqui é underline, né? O underscore. Mas na hora de você instalar é o traço. Do pacote WebDriver Manager.chrome, eu quero importar quem? Eu quero importar o Chrome Drive Manager.
que isso aqui vai servir para a gente conseguir gerenciar, como eu acabei de dizer, né? A gente vai conseguir gerenciar o nosso navegador aqui e a gente vai usar isso para ele sempre pegar a versão mais atualizada do nosso Google Chrome. Esse código aqui a gente sempre, quando a gente for fazer automações com Selenium, a gente sempre vai usar esse mesmo bloco de código que a gente for instalando aqui. Então, eu preciso importar também from do selenium.webdriver.chrome.service, eu preciso importar esse service aqui que é o serviço, que esse Chrome Driver Manager vai ficar responsável de gerenciar o nosso Chrome, que vai pegar a versão mais atualizada e instalar. Mas aonde que isso aqui vai ficar? Vai ficar no serviço. A gente precisa de um serviço que englobe esse Chrome Driver aqui, né? Encapsula isso aqui nesse serviço, né? Isso aqui a gente não precisa ter um conhecimento bem aprofundado, porque isso aqui a gente sempre vai dar um Ctrl C no projeto e dar um Ctrl V em outro projeto só para importar as coisas. Então, agora sim, ó, eu vou criar uma variável serviço e eu vou chamar esse service que eu importei aqui, ó, esse service, e aí eu vou abrir parênteses e o que eu vou passar? Eu vou passar o meu Chrome Drive Manager, que é aqui o meu gerenciador. E o que eu vou fazer? Eu vou dar um ponto, né, a gente abre aqui por estar se referindo ali para ele ser executado, então a gente coloca esses parênteses, ponto install, e a gente abre parênteses aqui de novo. Então o que ele vai fazer nessa linha? Ele vai pegar o gerenciador, né, do nosso Chrome, do nosso navegador, ele vai instalar isso aqui dentro desse serviço. E aí que por sua vez também ele é guardado dentro dessa variável. Então, depois o que a gente vai precisar fazer? A gente vai chamar aqui a nossa variável de navegador. Essa aqui é uma outra variável que eu estou criando. E aí eu vou chamar esse WebDriver aqui, que eu importei, e eu vou colocar ponto Chrome, e aqui eu vou passar um parâmetro que ele dá, né? Isso aqui é um parâmetro, que é um serviço, ele pede um serviço, né? Ou seja, o Chrome ele precisa rodar em algum serviço. E aí quem que a gente passa aqui? A gente passa essa variável que a gente criou aqui de serviço. Que é essa variável aqui, né? Isso aqui é o parâmetro service e o serviço é a variável aqui que eu coloquei. Com isso aqui a gente já consegue criar o nosso navegador, né? Tanto que se eu rodar, você pode, se tiver no VS Code, você pode vir aqui, ó, nessa setinha e dar um executar arquivo do Python. A gente vai fazer isso aqui, vamos esperar ele executar. Ele pode demorar um pouquinho, porque ele vai instalar, ou seja, sempre quando você for rodar ele, ele vai instalar a versão mais atualizada do Chrome, né? Então a gente tem que esperar, às vezes ele instalar, às vezes ele carrega, demora um pouquinho. Mas você percebeu que ele baixou o Chrome, né, a versão mais atualizada, ele abriu e já fechou aqui, né? Tanto que ele mostrou aqui, ó, que a gente estava escutando aqui nessa porta tal, e aí ele rodou, só que não mostrou nada pra gente, né? Porque ele só abriu e fechou. Por quê? Porque por padrão ele abre e vai lendo as linhas de código. Então ele abriu o Chrome. Quando ele viu que não tem mais nada para executar, ele fecha sozinho. Então a gente precisa, conforme a gente vai fazendo o código, a gente vai ver que depois que acabar essas linhas de código, vai fazer toda a automação, ele já vai fechar. Mas para o desenvolvimento, a gente precisa conseguir ver ele mais devagarzinho para ver se está executando. Então o que a gente vai fazer? Eu vou importar uma outra biblioteca, que eu vou fazer o seguinte, eu vou falar aqui, ó, do pacote time, isso aqui a gente não precisa instalar, já é do próprio Python. Do pacote time, eu quero importar quem? O sleep. Que esse sleep vai servir o quê? Para fazer o nosso código dormir alguns segundos, né? Como que vai funcionar isso? Então depois que ele abre o Chrome, ele já fechou. Só que a gente vai falar para ele dormir. Vamos colocar aqui, ó, por exemplo, 5. Vou colocar 5 aqui, ó, vai ser 5 segundos. Então depois que ele abre o Chrome, a próxima coisa que ele vai executar vai ser essa linha, que é ali do código de cima para baixo. Então ele vai esperar 5 segundos e depois ele vai fechar. Então eu vou rodar o código de novo. E ele vai vir aqui, ó, vai esperar 5 segundos, ó, e vem aqui, ó, o Chrome está sendo controlado por um software de teste automatizado. Então ali você já vê que o Selenium já está rodando em cima do nosso Chrome ali. Então, você vê que ele já esperou 5 segundos e depois fechou. Beleza. Vou fazer isso aqui. Agora sim, a gente vai partir para nossa automação mesmo. O que a gente precisa fazer primeiro? Para a gente fazer nossa automação, a gente precisa abrir esse arquivo de login para a gente conseguir fazer o login. Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar a minha variável navegador, então eu preciso chamar meu Chrome e eu vou falar .get aqui para ele. Eu vou falar, ó, pega tal URL que a gente passaria aqui.
Só que como é um arquivo, eu posso passar o caminho. Então, eu posso vir aqui apertar com o botão direito no VS Code, ou você vai lá e procura na sua pasta, revelar no explorador de arquivos. E aí eu copio esse caminho aqui, ó. E o caminho você vai passar da sua máquina, C, dois pontos, users, onde tiver o seu caminho você passa aqui. E aí, né, você vê que ele fica marcado isso aqui não é um erro, mas o que a gente vai fazer? A gente coloca, antes da string aqui, né, antes das aspas, a gente coloca o R. O R e depois vem as aspas e vem o seu conteúdo. Para que esse R? Para ele conseguir entender que isso aqui é um caminho, que isso aqui, essa barra aqui é um caminho, não é alguma quebra de linha, porque uma quebra de linha no Python é barra N. Então, se eu uso esse R aqui, se tiver um barra N ou qualquer outra coisa que vai fazer quebrar uma linha, ou que seja, ele não vai ser executado, ele vai entender que isso aqui é um caminho que eu estou passando. Então, passei o caminho, né, da minha pasta, e agora o que eu preciso fazer? Eu preciso passar o arquivo que ele vai abrir, ou seja, ele vai abrir o login.html. Abriu esse login aí. Então, se eu rodar ele aqui de novo, né, você vai executar da mesma forma aqui. Eu coloquei um atalho, mas aí você já percebe que ele já abriu isso aqui pra gente e fechou. E você repara que aqui, ó, agora ele começa, ó, o sistema não pode encontrar o arquivo especificado. É só uns avisos aqui que ele dá, mas a gente não precisa se atentar com isso aqui, que isso aqui não é um erro. É só um aviso ali que está dando pra gente. Então, beleza. Depois que a gente abriu, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai abrir aqui. Eu vou abrir e a gente precisa inspecionar a página. Você vem com o botão direito e inspeciona a página. Depois que você fizer isso, você vai ver que vai abrir aqui para você, ó, no console aqui, ó, no inspecionar aqui, na área de desenvolvimento do Google Chrome, ele abre essas coisas de código aqui. O que a gente precisa fazer? A gente precisa preencher o campo e-mail. Então o que a gente faz? A gente vem nessa setinha aqui e a gente vai passar o mouse. Ó. Você percebe que quando você passa o mouse, ele começa a mostrar o conteúdo ali na nossa direita. Então eu preciso preencher nessa input do e-mail. O que eu vou fazer? Eu seleciono o mouse aqui perto dela e clico. E aí ele selecionou aqui, ó, o e-mail. Né? Então o que a gente faz? A gente clica com o botão direito em cima desse que ele sinalizou, dessa input, e a gente vem copy e o XPath. A gente copia esse caminho aqui de um elemento que você quer. Então você vem com o botão direito, vem no copy e vem nesse copy XPath. Beleza, depois que a gente fez isso aqui, a gente pode voltar aqui e vamos deixar aqui, ó, ó o que ele dá pra gente. Ele consegue pegar um caminho ali que ele vai entender como que o ID é formulário. Então beleza, ele copiou esse caminho. O que a gente precisa fazer agora? Então eu já vou aproveitar e pegar todos. Ó, eu vou precisar pegar esse caminho aqui, ó. Esse caminho da senha aqui. Então eu seleciono com a setinha, né? Eu venho com a setinha, seleciono o input e vejo que qual que ele selecionou, né? Se é esse mesmo que ele selecionou certo. E copio o XPath também. Então, eu vou lá e copio o XPath. E aí a mesma coisa para o botão. Quando a gente pega no botão aqui, a gente vem aqui e copia o XPath também. Então é isso que a gente vai fazer. E aí, ó, peguei as três coisas já. E como a gente vai falar para ele fazer isso? Aí vai entrar, eu preciso chamar o meu navegador, ponto, find element, que vai fazer o quê? Encontrar um elemento. E eu tenho que passar duas coisas aqui. Eu preciso passar de que forma que ele vai pegar e qual é o caminho que ele vai pegar. Então, de que forma que ele vai pegar? Pelo XPath. E a gente passa ele assim, entre aspas, XPath. E aí depois eu preciso passar qual é o caminho então? Eu preciso passar o valor. E como esse aqui era o e-mail, o que eu vou fazer? Eu vou recortar ele e jogar aqui. Ou seja, ele vai conseguir encontrar esse elemento aqui. Depois que ele encontrar, o que a gente faz? Eu recomendo até você passar sempre em aspas simples, porque pode ter umas aspas duplas no meio. E aí você pode se confundir um pouco, embora o Python ele consegue entender o que está fechando e abrindo, mas para legibilidade eu aconselho você colocar aspas simples por fora. E aí isso aqui vai fazer com que ele encontre o elemento, só que a gente precisa fazer com que ele preencha esse e-mail. O que a gente vai fazer? A gente vai dar um ponto aqui, depois dos parênteses, e vai passar send keys, ou seja, a gente vai passar uma chave ali que vai ser o quê? Entre aspas, a gente passa o valor, vinicius@gmail.com.
Aí ele funcionou. Então, o que a gente vai fazer? Já vou até fazer para os outros para você já entender. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa mesma linha. Vou copiar aqui. Opa. Vou copiar essa aqui 3 vezes, ó. O que eu vou fazer? Vai ser a mesma coisa, é o mesmo comando para todos. Então, eu passo o segundo aqui, e aí o que vai ser lá? Lá é a senha. Então, vamos supor que a senha vai ser Vinícius 123. E aí, tem o do button aqui também. Só que o do button tem uma diferença. Você vai passar o caminho aqui também, só que ele não é, deixa eu fechar isso aqui, ele não vai receber um valor, ou seja, ele não é um campo que a gente vai digitar. A gente precisa clicar nele. Então o que a gente faz? A gente dá um ponto, né? Você pode dar o ponto, você vai ver as coisas que ele dão aqui pra gente, ó, as opções. E ele tem o clique. A gente passa o clique e abre os parênteses. Então o que ele vai fazer? Ele vai entrar aqui lá, ele vai entrar na nossa página, vai preencher esse campo, vai preencher a senha e depois ele vai clicar. Se a gente rodar isso, vamos ver como que ele vai executar. Ele vai baixar o Google Chrome e olha lá, você percebe que ele já abriu aqui no Faça Seu Cadastro. E a gente nem conseguiu ver isso aqui, porque a automação ela funcionou muito rápido. Para a gente conseguir ver, a gente pode fazer o seguinte: quando ele abrir o nosso HTML, eu vou sempre esperar um segundo. Então o que eu vou fazer? Ó, quando você preencher o campo aqui de e-mail, espera um segundo. Quando você preencher a senha, espera um segundo. E quando você clicar para a próxima tela, né, depois para ele entrar e que ele já fez login, você espera um segundo. Então, sempre fiz isso para a gente conseguir ver ele executando. Então, se eu rodar de novo, você vai perceber que a gente vai conseguir ver agora. Ó. Ele espera um segundo e vai esperando um segundo cada vez que vai fazendo alguma coisa. Então, a automação já está rodando. E a gente vai fechar aqui, olha, daqui a pouco ele para aqui também. E aí, na verdade, eu vou ter que fechar aqui. Então, ele já fez isso. O que a gente precisa fazer agora? Depois que ele fez login, a gente precisa fazer a mesma coisa. A gente vem na seta e pega esses campos aqui. Ó. Então, vou até fazer aqui rapidinho, vou pegar todos esses campos aqui. Ó, peguei um. Vou pegar o outro aqui agora. E você percebe que aqui tá, né? Eu vou até para fazer mais rápido. Ó. Ele tá dando o mesmo caminho para mim, né? Ele tá dando 1, 2, ok, vai ser 1, 2, 3, 4. Então eu vou simplesmente fazer isso aqui. 1, 2, 3, 4. Isso aqui eu estou fazendo porque eu já fiz essa automação antes e eu sei que esse caminho vai ser isso aqui mesmo, né? Vai ser só 1, 2, 3 e 4 porque eu criei o código HTML, então ele vem dessa maneira. Mas no seu caso, você vai lá, inspeciona e vê se é isso mesmo que ele está sendo executado. E aí por último vou pegar esse botão aqui. Vou dar um copy XPath. E aqui, ó, download, né? Que ele tem um ID download. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou copiar aqui, ó, esse de 1 segundo. E eu vou fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E aí eu preciso só mudar isso aqui, ó. E como ele é igual, eu vou copiar o mesmo e mudar só o número. Você perceber que ele é exatamente o mesmo código que eu tô aqui, ó, que eu tô tirando e colocando de novo, ó. Ele é o mesmo código, só que de outra aba. Então tem aqui 1, 2, 3, 4. Eu já tenho esses 4 campos aqui que ele vai preencher. E aí eu preciso de um para o download. E o do download eu vou passar esse caminho. Só que como ele é um botão, como a gente já viu, a gente vai fazer o quê? O ponto clique. A gente não vai passar sem keys porque a gente não vai passar nada para esse campo. E aí aqui segundo aqui eu posso tirar ele daqui. Então o que eu vou fazer? O primeiro campo é nome, cidade, estado, país. Então vai ser nome, vai ser aqui, nome completo, Vinícius de Oliveira Rubio. Vai ser o nome, vai ser a cidade, Francisco Morato. Vai ser o estado, né? São Paulo. Aqui você poderia colocar uma select para a pessoa escolher também, né? Mas a gente vamos fazer assim primeiro, depois a gente pode até avançar isso aí. E o país a gente vai escolher o Brasil. E aí, depois ele vai esperar um segundo e depois fazer o download pra gente. Então, se eu executar isso aqui agora, a gente vai ver ó, ele executando cada coisa por vez. Ó. Preenche o e-mail, preenche a senha, loga, preenche o campo de nome, cidade, estado, vai preencher o país e ele aperta no botão cadastrar.
E aí ele baixou aqui, ó, e se eu abrir, ele tá, ó, Vinícius de Oliveira Rubio, Francisco Morato, tá todas as informações. Então, num sistema real, você poderia usar essas coisas aqui, ó, se fosse para preencher um formulário, você tem que todo dia preencher aquele formulário com as mesmas informações, por exemplo. Você poderia vir passar essas mesmas informações aqui e automatizar seu processo. Agora, vamos até tirar todos os segundos. Vou tirar tudo que tem segundos aqui, ó. E aí eu vou deixar dessa forma aqui. Eu vou, opa, eu vou tirar todos os espaços aqui também, ó. Deixar o código bem clean mesmo, bem reduzido. Ó, 17 linhas aqui. E a gente vai só executar ele. Ele vai executar tão rápido que a gente nem consegue ver direito, ó. Ele abriu, ó, nem sei se ele fez o download. Vamos ver se ele fez o download. Ó, deixa eu ver aqui, tem um arquivo temporário aqui. Vamos lá. Beleza, vamos executar aqui de novo. Vamos ver se ele vai dar tempo de fazer o download, ó. Ó, ele não conseguiu, ele mostrou um arquivo temporário. Por quê? Porque talvez pode ser que não tenha dado tempo de ele baixar. Então depois que ele preencheu, faz o seguinte, eu vou colocar aqui. Ele vai fazer um download, só que ele vai esperar um segundo para depois ele fechar o navegador. Eu vou esperar um segundo aqui para depois ele clicar também. Então, quanto menos segundos você colocar, melhor vai ser a sua automação. Aí você vai ter que testar, se isso aí vai ser isso mesmo, ó. Fez o download e aí espera um segundo. Então, já executou bem mais rápido do que a gente imaginava. Então, ó, downloads funcionou. Então, dessa forma que a gente pode usar o Selenium para fazer as nossas automações, para preencher formulários. E aqui a gente usou os mesmos comandos, né? Eu criei um HTML, mas você pode fazer aí, você pode até testar com qualquer outra coisa, testar com o Facebook e fazer o login, você vai ver que vai funcionar da mesma forma, não vai ter problema nenhum. Ele vai abrir ali como se fosse um navegador, uma aba anônima, né? E aí você vai precisar fazer o login e vai dar certo. O que não funciona é no Gmail, porque no Gmail o Google tem aquela política de segurança bem forte, então você não consegue fazer essa automação para entrar no Gmail, por exemplo. Mas nas outras coisas, a maioria você consegue fazer tranquilo. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham entendido também como que funciona. E qualquer dúvida que vocês não tenham entendido aqui, ou se não funcionar alguma coisa, vocês podem deixar nos comentários, que aí a gente vai sanando essas dúvidas, ok?